Salve, salve pessoal, boa tarde. Eu estou de férias, mas você que está aí precisando de internet, você precisa vir aqui para Ultra Telecom Internet e eu vou estar conversando aqui com a Gabi, ela vai estar falando da mega promoção de Natal para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi da Ultra Telecom, empresa de internet em Pouso Redondo. E eu estou convidando vocês para aproveitar a nossa super promoção agora em dezembro, 300 MB de internet por R$ 99,99 mensal, tá gente? Não dá para perder. Possibilidade de instalação gratuita. E contratando agora no mês de dezembro, vocês ainda concorrem a um PlayStation 5 e 2 sorteios de um ano de internet totalmente gratuito. Não percam, tá gente? Vem para Ultra Telecom. E o nosso endereço é na rua 23 de julho, número 321, anexo a Clixel. Vem conhecer a nossa loja. Parceiros aqui com a gente também, a Star Proteção Veicular. Se você está pensando em fazer ou renovar o seu seguro, conheça as opções da Star Proteção Veicular com planos a partir de R$ 86,50. Seu veículo protegido na hora, pelo melhor preço do mercado. Star Proteção Veicular fica nas margens da BR-470, quilômetro 269, anexo ao Teleguinche Ferreira. Você vai ligar lá pelo telefone 47988635458. Fala com o Wagner. Quero que você conheça os benefícios da Star Proteção Veicular. Não tem perfil de condutor, então qualquer motorista pode fazer. Guincho ilimitado, danos materiais a terceiros até 500 mil, pagamentos mensais via boleto, sem consulta SPC e Serasa, esse é um dos diferenciais da Star Proteção Veicular. E danos morais e danos corporais, carro reserva imediato. E proteção total contra roubo, furto, colisão, perda total, incêndio ou eventos naturais, sem exceção e muito mais. Você precisa conhecer a Star Proteção Veicular. Um abraço lá para toda a equipe e para o Wagner. Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um Seja Aluno. Eu sou o professor Ronaldo e o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele que é médico no Sistema Público de Saúde da Prefeitura de Pouso Redondo, Dr. Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Ronaldo. Mais uma vez aqui, eu agradeço você por ter me chamado para esse podcast. Imagina, eu que fico honrado de você aceitar o convite. Estou muito satisfeito que os convidados estão recebendo bem essa ideia, né? Porque é um projeto novo, Eduardo. Esse é o segundo episódio. Tu é aí o protagonista do segundo episódio ainda, um projeto que, se Deus quiser, vai crescer muito. Tivemos a honra de gravar com o prefeito semana passada. E o pessoal está me recebendo bem, né? Então, aceitando de bons convites e eu estou muito feliz com isso. E você que nos assiste, vale lembrar que toda terça-feira, 19 horas, vai ao ar o podcast Seja Aluno. Então, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. E nós vamos estar trazendo vários assuntos aqui, sobre vários temas, pessoas de sucesso, para que possa inspirar você a ir em busca dos seus sonhos. Esse é o nosso propósito. E daí, Eduardo, conta pra gente, cara, como nasceu a vontade de estudar medicina? Porque é uma jornada, né? Fala aí pra galera. É uma vida, na verdade, né? A escolha veio desde sempre muito criança. Tinha uns 11, 12 anos. Eu já lembro que eu falava pro meu pai e pra minha mãe que eu queria ser médico. E onde eu morava, a gente pode entrar nesse assunto depois, era quase impossível eu chegar a concluir a minha faculdade. Então lá, onde eu morava, eu sou cuiabano, filho de professor, de professora e de um agricultor, né? Como chama aqui na Santa Catarina, um colono. Estudei sempre em escola pública e onde eu morava era uma comunidade chamada Surpresa, que para chegar no interior de Rondônia, no município de Guajará-Mirim, para chegar nesse distrito era basicamente 32 horas de barco, às vezes mais horas de barco. Não tinha internet, só tinha um orelhão na época, a energia era a motor a diesel, e desde essa época eu alimentava esse sonho de ser médico. Que idade que você tinha? 11, 12 anos. Cara, que bacana. Você falando que desde essa época, a minha filha também, ela tem 8 anos apenas, a Isabela, e ela desde os 3 aninhos, cara, incrível, ela fala que quer ser dentista. E eu acho que já comentei com o pessoal que assiste no meu Instagram, uma vez eu fiz
um acordo com ela, porque eu queria muito que ela fosse médica. Eu queria ser médico se eu tivesse vocação, mas a minha vocação é ser professor. Então, uma vez eu falei, filha, né, para ela entender, eu falei, se você for dentista, você vai ganhar 10, mas se você for médico, você vai ganhar 40, para ela entender, né, a hipótese. E aí ela concordou que queria ser médica. Na primeira briga, o doutor Eduardo, que a gente teve, a treta news, né, pai e filha, Certo. primeira treta news que deu ali, ela falou brava olhando para mim, eu não vou ser mais médica, eu vou ser dentista. Então eu acredito sim que a vocação ela nasce desde cedo. No teu caso, com 11 anos você já sabia isso. Bacana, cara. E depois? Então, depois ninguém praticamente, acho que as pessoas acreditavam que era um sonho de criança, né, que isso ia passar. E eu me cheguei numa encruzilhada, né? Meus pais até hoje não tem tanto dinheiro, né? A gente nunca passou fome, mas também nunca foi desbanhar dinheiro. Estudava no Brasil ou estudava fora, né? Para muitos que não sabem de onde fica Rondônia, Rondônia faz fronteira com Acre, que é hoje considerado o último estado do Brasil, Amazonas e Mato Grosso. Né? Tenho ideia, mais ou menos. Né? E do lado de cá, com a fronteira internacional com a Bolívia. Aqui também com a gente no podcast Seja Aluno, a PR Estruturas Metálicas. Pensou em construir ou reformar? A PR Estruturas tem a solução para você. Desde a fundação ao telhado, a PR Estruturas fabrica toda a parte de vigas, pilares, telhado, tudo em estruturas metálicas, com o sistema Steel Deck, com proteção à corrosão e muito mais economia e agilidade para a sua obra. A PR Estruturas constrói barracões, casas, telhados, lajes, tudo para facilitar o seu projeto. A PR Estruturas fica nas margens da BR-470, ao lado da Associação dos Motoristas, em Pouso Redondo. E o contato é 479-9993-9621. Se o nosso telefone estiver ocupado, ligue de novo e faça o seu orçamento. PR Estruturas Metálicas. E conversando com a minha mãe, a gente chegou, com meu pai também, a gente chegou na hipótese que a forma mesmo, se eu chegasse a passar numa federal no Brasil, eu não teria condições de me manter, porque para manter eu teria que me deslocar da cidade onde eu morava para morar na capital. E todo o custo de aluguel de casa, transporte não dava. Então foi aí que a gente decidiu ir para Bolívia. Caraca, tu estudou fora do Brasil. Nossa, cara, que desafio. Tô começando a ficar encantado com a história, que ela vai longe. Mas como que é, cara, pra tu, tipo, estudar fora do Brasil? Aqui a gente tem uma dificuldade, né? Passar no vestibular, a concorrência é muito alta. Mas aí tu sair num país que tu nem conhece, tu, né, nessa idade tão jovem, como que foi 19. tudo isso, cara? Tinha 19 anos, na verdade. Aí eu não sei se repetiria hoje, né? A gente jovem, a gente é meio maluco, né? Mas a gente sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos. Sempre falo, né? Sonho sem meta vira sonho pro resto da vida. A gente tem que ter metas a médio, longo e curto prazo. Cheguei primeiramente na cidade, talvez as pessoas não conhecem, mas fui para uma cidade chamada Santa Cruz, né? O primeiro dia que eu cheguei lá, não sabia falar o idioma, não conhecia a cultura praticamente. Cheguei na cidade, eu lembro até hoje, na rodoviária, peguei minha mãe, a gente comprou um jornal e procurou pelo menos um hotel para ficar, né? Aí eu acho que a gente ficou uns 3 dias até achar uma casa, né? Porque essa em qualquer lugar, né? Mas foi um sacrifício bem grande. Não conhecia o idioma, não conhecia a cultura, não conhecia ninguém na cidade, né? Só sabia onde era a faculdade que eu ia fazer por intermédio de outras pessoas que já tinham voltado para o Brasil. E foi assim que começou, né? Me lembro agora, você falou, me trouxe boas recordações daquela época. Primeiro dia que eu cheguei na sala de aula. Primeiro dia que eu cheguei na sala de aula, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cara, imagina, com 19 anos em outro país. E aí sua mãe voltou embora ou ela ficou lá também? Não, minha mãe voltou embora. Cara, que desafio, né? Então, a galera, é bacana a gente contar esses detalhes, ô Eduardo, porque às vezes as pessoas têm sonhos assim, mas elas acham que é impossível, né? Mas elas sabendo de fato a história, que quando você chegou lá,
No início tu é louco, né? Todo mundo chama você de louco. Ah, tudo bem. Depois que você conquista, aí tu passa a ser gênio. Mas as pessoas, elas deveriam, né, levar em consideração isso, que todas as pessoas que, né, chegaram no resultado final, no objetivo final, eles passaram uma jornada muito árdua. Todos passaram por isso, não foi só tu, nem só eu. Então, isso é um fato que a pessoa tem que levar em consideração, que é uma fase que ela vai passar para chegar no objetivo final. Mas, cara, que história. E aí, quanto tempo foi de faculdade lá na Bolívia? Como funciona o sistema de ensino deles? 6 anos. Na verdade, lá para entrar, né, na faculdade não se tem tanto problema, mas a gente é avaliado no final, né, ao contrário daqui, geralmente acho que as faculdades você cobra para entrar, a gente faz o Enem, né? Sim. Não, é o contrário. Então você entra e quando você sai você faz uma prova, né? Se você for aprovado, você ganha o título de lá, não do Brasil, você é médico lá. Depois você tem que passar por um processo de uma prova aqui no Brasil para poder exercer a medicina aqui. Se chama o famoso Revalida, né? Ah, entendi. E essa prova final, muito difícil, lá na Bolívia? Relativamente, a gente, no caso, não é para ser difícil, né? Por quê? Porque se você passa 6 anos se preparando para uma coisa, relativamente você tem que estar preparado para essa prova. Mas é basicamente isso. Você tem um paciente, você examina o paciente, você vai apresentar para uma bancada, né? Você apresenta para uma bancada de médicos, do diretor médico do estado no caso, depois eu me mudei para La Paz, né? Do Uhum. estado de La Paz. E mais alguma junta de alguns médicos, o decano da faculdade, e eles vão te avaliar. Então eles vão te avaliar a tua conduta, tua anamnese, que na medicina a gente chama, a entrevista a gente chama de anamnese, o exame físico, as prescrições e todo esse processo. Cara, que bacana, que interessante que fora do Brasil, a gente percebe que o estudo, o acesso, né, à universidade, na Argentina, né, também é assim, tem Também. pessoas até aqui de Pouso Redondo que já foram estudar na Argentina, e a facilidade de acesso ao ensino é muito maior que aqui no Brasil, que é muito difícil, tanto que por mais que se consiga passar na federal, igual tu falou, mas para você se manter durante o tempo da universidade é tudo muito caro e é muito difícil também, né? Porque é muito disputado. Nem sei a concorrência ali de vagas, né, para entrar numa medicina federal no Brasil. E nos países aí do Mercosul é bem mais fácil esse acesso, tipo, uma pessoa de outro país consegue ir lá estudar, mas você não tem que fazer uma prova para entrar, não tem. Nas federais existe sim uma prova, né? Porque lá existe também as federais como aqui. Na rede privada até que não, né? Ah, Mas desculpa, eu não tinha entendido. Lá onde você estudou, na universidade que se formou, ela era privada, então. privada. Entendi. E na rede, é o contrário também. Na rede federal de lá, né? Se eu soubesse, eu tinha entrado na federal. Mas a gente vai muito sem experiência, né? A gente Uhum. não conhecia nada, então só fui pelo caminho que eu já sabia. Você consegue entrar. E no final você não faz a prova, aqui no Brasil, né? Mas o grande problema que eu acho para se formar, para quem está assistindo a gente, né? Eu acho que para quem quer ser médico, qualquer carreira, não é, eu não acredito que seja tão difícil. Pode ser, em medicina no Brasil pode ser difícil entrar, mas é se manter, né? Ir Sim. até o final. Tem casos de alunos que estão na oitava fase e desistem, né? Tipo, a Existe. pressão é tão grande que lá no final eles acabam desistindo. Mas aí, formado, volta ao Brasil e o que trouxe o Dr. Vinha era Pouso Redondo, vim cá no interior do estado de Santa Catarina. Então vamos lá. Como eu descobri Pouso Redondo? Primeiro, né? Continuando a jornada para quem se interessa de estudar fora. Saindo de lá, você pode atuar como médico lá. Não pode atuar como médico no Brasil. Lembra que eu contei lá no começo da história que meus pais não têm tantas condições, né? Então hoje eu vou contar, vou abrir o coração e falar Sim, contar. fica à vontade, cara. Eu vim pro Brasil e não era nada. Tipo, eu era médico lá. Não podia exercer a medicina no Brasil. Seria crime exercer a medicina no Sim. Brasil. Então, comecei a estudar por Revalida e ao mesmo tempo trabalhava, né? E fiquei nessa jornada, graças a Deus, a primeira prova que eu fiz eu fui aprovado
passei na teoria e na prática, né, que são a da prova. E como eu conheci Pouso Redondo, depois que eu peguei o meu CRM, eu precisava fui pro mercado, né? Então eu tenho um amigo que mora aí no Amazonas, olha como que é engraçado. E eu ia buscar, como eu era de Rondônia, que é mais perto do Amazonas, eu queria buscar alguma cidade por lá. Então eu perguntei, mano, tem algum trabalho aí na tua cidade de médico, né? Porque a gente começa a procurar. Ele falou, mas não tem não. Mas o meu amigo, que é o meu amigo do meu amigo, tem a mãe dele é secretária de saúde lá em Santa Catarina. E eu acho que tá precisando de vaga lá, vou ver se tem lá. Foi quando eu conheci o pessoal daqui, onde eu liguei, né? Perguntei se tinha vaga, aí justamente tinha um chamamento público, Uhum. né? Entrei e fui aprovado e comecei a trabalhar aqui na rede. Cara, que bacana, cara. E a gente percebe que tu é bem jovem também. Então, digamos que aqui para Pouso Redondo você começou a exercer a medicina no Brasil aqui, então em Santa Aqui Catarina. foi meu primeiro trabalho? Que Foi meu legal. primeiro E trabalho. como que é, cara, essa. Você sai da universidade, né? Tipo, "Pô, agora eu sou médico. Aí você tá lá no outro país, tem que ter toda essa dificuldade de entrar, passar no Revalida, né? Que tu citou. Hum. E pelo que eu sei, né? Não tenho conhecimento exato, mas pelo que eu sei, acho que isso acontece só 2 vezes por ano, essa prova do Revalida no Brasil, né? Só Que é, atualmente. que é uma dificuldade também. Acredito que o governo deveria facilitar isso, né? Mas enfim, aí tu espera, passa e aí chega o dia D. Cara, tipo, a hora que você começou a exercer a medicina. Você olhou pra trás e, tipo, valeu a pena quando você atendeu o teu primeiro paciente? Valeu, valeu, porque a gente fala que aquilo ali só é a cereja do bolo, né? Aham. Já todo um preparo para trás, né? A minha jornada começou em. Acho que eu não cheguei a contar aqui, né? Mas minha jornada começou em 2012. Eu fui começar a exercer em 10, 2022, né? 10 anos, cara. 10 anos depois. É que a gente não sei se a gente tem tanto tempo, mas Temos, sim. existe. À vontade. Teve uma série de coisas que aconteceu, né? Parei a faculdade porque não tinha dinheiro para poder pagar a faculdade. Lá em 2015, fiquei um ano trabalhando em supermercado, entendeu? E no final não tinha dinheiro para poder pagar a prova de lá, que também não é barato, R$ 5.000. Então, imagina, família não tem tanto dinheiro aqui no Brasil. Depois você precisa fazer a prova lá. Então, vim pra cá, fui trabalhar de servente de pedreiro, Olha só, né? cara. Trabalhei de servente de pedreiro, juntando dinheiro, o máximo que eu podia, não gastava quase nada, e estudando. Trabalhava das 7h30 até as 5 da tarde, de servente de pedreiro. Chegava, tomava meu banho, fazia meu exercício físico e começava a estudar, das 7h30 meia-noite. Né? Eu estudava igual um maluco, praticamente. Foi por isso o tanto, né? Aí tá. Aprovei lá na prova, tirei minha documentação lá. Prova do Brasil, revalida. Barato depende de cada quem, né? Para Sim, quem ganha, para quem ganha um ponto, salário mínimo, ponto de vista. né? É caríssimo. Para quem ganha, sei lá, 50 mil, 20, 30 mil por mês, é uma prova barata. A prova do revalida, a primeira fase, custa acho que é R$ 400, 420, e a prova prática custa R$ 4.200, né? Então Uhum. fui lá, estudei, passei para a prova prática, passei na prova teórica, né? Estudando sozinho em casa, como te expliquei. Depois eu fui. Como que é? Depois eu fui. Tinha que fazer a prática. Aí vi o pulo do lado. E é coisa do. Eu não tinha plano B, né? As pessoas sempre falam, tem um plano B. E foi onde eu fiz uma loucura, tipo, literalmente uma loucura. Foi quando eu peguei dinheiro, emprestei, tirei do cartão de crédito, fiz um empréstimo sem condições de pagar o empréstimo para poder pagar a prova para poder realizar. Foi daí, Era tudo ou nada. era tudo ou nada. Se eu reprovasse nessa prova prática, né, eu estaria, até hoje, até agora, eu estaria trabalhando para poder pagar A prova. a prova que eu tinha feito para poder Cara, que fazer. história inspiradora, Eduardo. Então, cara, essa parte de não ter o plano B, Eduardo, eu acredito que é uma estratégia muito boa, sabia? Porque quando as pessoas acham que se não der certo, elas fazem o plano B,
às vezes a pessoa não foca 100%. Até esses dias eu até gravei um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Com uma época eu trabalhei de vendedor de carro, sabe? E eu nunca, sempre fui professor, não tinha trabalhado com vendas ainda. E eu fui fazer um teste. E eu fiquei lá um mês sem ser contratado, efetivamente. E eu tinha que bater a meta de vender 10 carros. Então não tinha plano B. Eu batia a meta ou não ficava trabalhando. Cara, eu nunca me dediquei tanto na minha vida. Eu ligava para aqueles clientes 10 vezes por dia, eu levava o carro na casa dele. Eu não tinha outra opção. E eu consegui, eu bati a meta. Então, quando você não tem um plano B, eu acho que a gente consegue desenvolver o chamado hiperfoco, né? Ou foco concentrado, onde você aposta todas as tuas fichas ali. E isso eu acredito que é positivo, porque você não tem escolha. Ou tu faz acontecer, ou tu sabe que vai piorar muitas coisas. Então, talvez não ter um plano B foi bom, porque tu passou de primeira. Tem vários médicos, né, que não conseguem passar na primeira prova do Revalido. Então, Eduardo, e como está sendo a experiência de viver em Santa Catarina, cara? Agora que tu já comentou, já chegamos em Pouso Redondo, tu tá aqui exercendo a medicina. Quanto tempo tu tá aqui já? 6 a 7 meses, acredito. Em abril eu cheguei, né? Nunca tinha vindo pro sul do país. Na verdade, eu nunca tinha viajado, né? Uhum. Só vivido ali em Cuiabá, Mato Grosso, Rondônia. A experiência está sendo legal. A cultura muda completamente, né? O povo daqui tem outra cultura. Acho a diversidade do Brasil é muito grande. Outra coisa que eu não gosto muito aqui é o frio, mas eu tenho que me acomodar, né? Tô no sul, tenho que me acomodar. Mas eu vou te dizer, meus pais moram lá na Serra mesmo, e lá é muito frio, cara. É tipo, dá -5, sabe? -4, -6. Então, aqui é friozinho. Pra tu que veio lá, né, da região Nordeste, Norte, vai sentir bastante, mas eu não acho que seja tão frio. É agradável. Esse ano deu um pouco mais frio, né? Deu vários meses, muita chuva, mas enfim. E assim, Eduardo, queria te perguntar, quais são os planos, cara, agora que você, né, está atuando? Hoje você atua como clínico geral, é isso? Clínico geral. Todo mundo que sai da faculdade de medicina sai como clínico geral. Quais são os planos para O o futuro do plano. Dr. Eduardo? Planos e metas, né? Eu geralmente sou muito. Não sei se a palavra correta seria metódico ou. Gosto sempre de planejar. A meta era se tornar médico, né? E agora a meta é a especialização. Então, como você diz, né? O hiperfoco ou não existe plano B. Então, se eu não estudei esse ano, mas eu me dediquei uns 2 a 3 meses esse ano aos estudos, porque eu ainda estava me adaptando, né? Nessa nova jornada, nova jornada dessa vida, né? Porque agora comecei a trabalhar na minha profissão. Então, existe um período de adaptação. Só que o próximo ano eu pretendo estudar, né? Até falando aqui depois, antes do bastidor contigo aqui, que eu quero começar a gravar toda essa rotina, Essa né? jornada, tu vai documentar tudo. Porque depois a gente fala que tem gente que fala que é sorte, né? Você tem sorte, você não sei o que lá. E a gente sabe, gente que trabalha, que chega a algum lugar, sabe que a sorte, ela tem, geralmente eu vejo, né? Até bate na sua porta, mas ela nunca vai girar a maçaneta, né? Então, você tem que estar preparado para o momento certo. Então, eu vou tentar registrar, vou voltar a minha rotina de sempre, né? Trabalhando, estudando e treinando, que é a parte fundamental e durante todo esse processo para mim fazer a prova no final do ano para prestar ortopedia. É uma área que eu gosto bastante. Tu tem que fazer outra prova de novo para daí tu começar na residência. Essa é a residência médica que É chamam, né? isso, é a especialização do médico, né? Você faz uma prova com todo o conteúdo da medicina e você presta uma prova concorrendo com outras pessoas, né? No caso, para você escolher o hospital. Eu não vou voltar para a faculdade. A especialização médica é dentro de um hospital. A carga horária aí, na teoria, de 60 horas. A gente sabe que é muito mais, né? Uhum. E tu quer fazer a residência médica ou a especialização, tu quer fazer em Ortopedia. ortopedia. Bacana. Porque eu gosto do ambiente cirúrgico, ambiente cirúrgico, né? Certo. Eu acho mágico entrar ali, né? Lavar a mão, botar na luva, passa no bisturi. Futuramente teremos um cirurgião ortopedista, então. Isso. Que legal, cara.
E quanto tempo dura essa etapa, Eduardo? A residência só para você sair ortopedista, só não, né? Pra você sair especialista é 3 anos. Depois, se você quiser fazer uma subespecialização, é mais 1 ano ou 2 anos, dependendo da especialização. Como um ortopedista pode fazer cirurgia de mão, pode fazer a cirurgia de ombro, pode fazer cirurgia de quadril e joelho, de tornozelo, de coluna, de ortopedia do esporte, várias ramas. E na verdade você nunca para, né? Porque tem que ficar se atualizando, estudando o tempo Não todo. Então para. a jornada do médico literalmente é você ficar, viver, né, dedicado aos estudos. E é bacana, eu acho muito bonito. Eu sou uma pessoa que admiro muito a pessoas que tiveram sucesso. Sou apaixonado pelo o sucesso, sabe? O resultado extraordinário, o pontinho fora da curva, aquela pessoa que não ficou o que fazendo, que todo mundo faz e foi lá e fez algo a mais por si próprio, né? E você acaba impactando a sociedade que você vive. Então, quando as pessoas verem um médico de sucesso, né, que tem lá uma fila de espera de 3 meses para você agendar uma consulta, lembrem-se, você que está nos acompanhando, lembre-se de tudo que o doutor Eduardo contou até aqui. Isso que você está falando é uma pequena parte, né? Senão a gente ia ficar até meia-noite Tudo, aqui gravando. tudo que É, aconteceu durante a exato. faculdade, né? Mas é uma jornada muito árdua até você chegar ao ápice, né? Ao ponto de você ter lá uma fila de espera na tua agenda. E as pessoas têm que entender que tudo isso é um preço muito caro, porque não é só preço financeiro que está pagando. Você está pagando o preço maior que existe, que é o teu tempo. Né? São 10 anos até agora, mais 3 anos que você está falando aí de especialização, são 13 anos da tua vida dedicada à medicina. Hum. Então, não tem como depois, né, você não colher os frutos de tudo esse investimento de tempo, de distância das pessoas que tu ama, né? Obviamente, hoje aqui vivendo em Santa Catarina, tu tá lá longe da tua família, teus pais moram ainda em Rondônia? Bora. Então, tudo isso reflete lá na frente e seria totalmente injusto da parte da sociedade achar, né, que não é justo o preço que se cobra nas consultas e o tempo da fila de espera porque um médico é reconhecido. É um preço muito árduo. Eduardo, o doutor Eduardo me pediu para chamar ele de Eduardo, mas é difícil lembrar, né? Chama de Sem Edu. formalidades aqui, mas É. Eduardo, eu queria perguntar para ti, o que você acha que se atribui ao fato das pessoas terem o costume de demorar tanto para ir no médico? Só ir no médico quando já estão, né, com a saúde debilitada. O que você tem a dizer para a nossa audiência que está nos acompanhando para que eles não cometam esse erro? Que é algo que eu percebo assim, as pessoas vão até o médico quando elas estão debilitadas já. O que eu percebo, bom, acredito eu, né? Nunca, geralmente quando vai lá, mas eu acredito que quando o paciente chega no médico, não é todo mundo, tá? Que vai lá no final. Tem gente que busca a gente até muito recentemente. Mas é por medo, né? Medo de descobrir algo que está acontecendo com ele. Um exemplo, umas 3 ou 4 semanas atrás, uma paciente não queria fazer mamografia. Relutou, até que eu consegui convencer ela que para fazer a mamografia. Um exame incômodo, mas é necessário, né? A gente adulto faz o que é necessário, não o que gosta. Pronto, é assim que eu penso, então a gente faz o necessário, não o que gosta. E fez a mamografia e deu câncer, né? Mas então ela já sabia mais ou menos, desconfiava do que era. Outra coisa, geralmente quando uma pessoa vai no médico, o médico faz um monte de recomendações, né? Sempre bato lá no meu consultório, lá na rede pública. Gente, exercício físico. Gente, exercício físico. Percentual de pacientes que realizam geralmente? 2 de 10. Né? Faz o que a gente recomenda. 2%? 2%. Não, 20%, né? 20%. 20% faz o que a gente. Olhe lá. Mas aí a gente tem que explicar, mostrar. Às vezes, eu não sei, é difícil de responder essa questão, né? Porque existe várias coisas. Os homens geralmente não vai na consulta porque ele é macho, né? Ele se considera forte. Se às vezes ele se considera indo na consulta que não vai ser tão homem como é. Então ele já se reluta para não ir. Geralmente, esses sim, né? Eles vão
Muito mais. No dia a dia, no consultório, a gente tem de 10. Tem dia que tem só mulher. Só mulheres, os homens relutam mais. Gurizada, vocês que estão nos acompanhando, vamos cuidar da saúde. Quantos dias na semana, doutor, atividade física é recomendada para que a pessoa tenha, né, o mínimo ali de... Sair do sedentarismo, Isso, 30 minutos por dia. 150 minutos semanais. 30 minutos por dia, todos os dias? Todos os dias não. 5 dias por semana. 150 minutos semanais. Né? Bacana, doutor. Queria perguntar para ti, na tua opinião hoje, né, exercendo a medicina, o que tu acha que a rede pública deixa a desejar, o Estado em si, né, para que nós pudéssemos ter condições mais favoráveis tanto ao pessoal, né, a força de trabalho que trabalha, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal da saúde, e também que fosse facilitado para as pessoas, para a população. Então, aí você entra num grande dilema. É muito difícil, né? Eu não gosto nem muito de falar mais isso, mas vamos lá. Minha opinião pessoal, tá? Não sei se tá certo ou tá errado, mas aqui em Santa Catarina, pelo menos em Pouso Redondo, eu sempre falo para meus pacientes em consultório que a prefeitura ou o estado estão de parabéns. A atenção médica aqui é muito boa, cara. Muito boa. Eu peço às vezes lá uma ressonância magnética, sai em 2 meses, 3 meses, né? Enquanto lá no meu estado a gente nem pede. Nem pede. Então, eu não tenho muito o que reclamar da saúde daqui. Mas é simples, Ronaldo. Ronaldo, né? Isso. Um sistema que é público e que é grátis vai congestionar dependente da qualidade absurda que for. Porque é muita gente para pouco profissional. Sempre vai sobrecarregar, né? Faz sentido. Inclusive, Pouso Redondo tem essa necessidade de profissionais da medicina, porque geralmente eles vêm de longe, né, como você está lá de outro estado, e logo quando eles conseguem vaga mais próxima da cidade, eles acabam voltando. Então a gente tem uma rotatividade de profissionais da medicina. Espero que o Dr. Eduardo fique tempo aqui em Santa Catarina com a gente, prestando um serviço bacana aí para a sociedade. Inclusive, queria frisar contigo também que Pouso Redondo tem planos, né, para sair uma policlínica que vai melhorar bastante, vindo de encontro com o que você disse, que a rede pública funciona bem em Santa Catarina. Existe, acho que você já deve ter conhecimento, né? Está em projeto para sair uma policlínica aqui nos próximos 2 anos, onde vai melhorar ainda mais o atendimento à população. Então, isso tem a Isso é somar muito bom. bastante. Provavelmente vai ter mais espaço para outros profissionais também, né? Para especialistas, né, na verdade. Exato. Se tivesse mais profissionais atuando aqui, provavelmente também vai ter espaço para clínicas de atendimento particular, né? Então, esses profissionais vão poder atender na rede pública, mas também atender nas clínicas privadas e ficando aqui na cidade. Então, acredito que isso tenha a somar bastante. Mas bacana, cara. Acredito que a gente vai ter muitos assuntos para abordar, muitas dúvidas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, conversando com você, ainda agora eu lembrei de perguntar sobre a tua formação no exterior. Cara, como que lida com o idioma? É você chegar, né, do Brasil e tá lá todo mundo falando em espanhol. Como que foi a adaptação com tudo isso? Então, aí é a cara coragem, né? Tipo, você vai igual aí só fui e fui, acabou. Cheguei lá, não entendia zero. Eu não falei, né, mas no primeiro dia eu quase desisti, porque você chega lá absolutamente sem entender nada, né? Mas isso aí é a fase adaptativa. O que eu fazia no começo? Naquela época não tinha nem Android, né? Só mal tinha notebook, celular normal, não tinha Android. Então, eu pegava, gravava as aulas, né? Gravava as aulas, tentava colocar num programa para fazer a legenda, certo? Depois pegava essa legenda na aula e jogava no Google Tradutor, porque ele me dava em português toda a aula. Entendeu? Entendi. Então eu pegava o programinha da aula e Ele dava legendado, mas em espanhol ainda. em espanhol. Então eu pegava e copiava a legenda e jogava Meu Deus, e jogava no Google Tradutor, que o Google Tradutor me dava em espanhol, em português, certo?
E assim você vai aprendendo, né? Você vai pegando um contato aqui, um contato ali, um contato aqui. Em 4 meses, em 3 meses você já entende as aulas, né? É o aprendizado de um idioma, né? Então, em qualquer idioma que você for, praticamente, não estou falando que isso aí é a regra absoluta, mas 3 meses você já vai entender, né? Dependendo do idioma. Com 6 meses vai criar, já vai tentando desenrolar, falando, e você vai se adaptando, né? Você não precisa de saber todo o idioma todas as palavras de um idioma para poder falar o idioma. É em torno de 2.000 palavras, você já consegue desenrolar, como o inglês, né? Você tem 2.000 palavras aprendidas, mais ou menos você já consegue desenrolar o inglês. Cara, mas eu acredito que não é, Todo mundo, simples quanto parece. né? E ouvindo parece ser bem mais simples, mas eu acho que o espanhol não é fácil, parece fácil, né? Quando a gente vê um filme em espanhol, parece fácil de entender, mas acredito que estando lá e né, todo tempo você ouve só, vai dando uma agonia, eu acho até, porque É, você não consegue se expressar, se comunicar. Cara, é um choque cultural muito grande, né? eu tenho certeza que não foi fácil. Não é fácil. Tudo muda, né? Você tá longe da sua família, da sua cultura, a terra. Porque você tá aqui no Brasil, aqui é, como se diz, né? Tipo, aqui é a tua quebrada, né? É a tua área. Quando você sai daqui, não é mais a sua área, né? É a área dele. Você, é a dele. Você tem que entender que a regra é outra. Não é sua. Você tem que entrar de acordo com a regra. E o que você, né, sugere a galera jovem que está disposta a passar, talvez por esse mesmo processo que você passou, por essa mesma jornada, né? Porque é um pouco, não é fácil, não vou arriscar aqui falar a palavra fácil, mas é possível, né? Se você não tem as condições de estudar aqui no Brasil, se manter na Universidade Federal, para que eles talvez não passassem algumas das dificuldades que você passou. Existem algumas etapas que eles poderiam evitar ou se preparar antes de ir? Aprendeu o espanhol, né? Facilitaria muito, cara. É, aprender o espanhol e tentei entender o máximo da cultura, né? Tem coisas que é só vivendo, né? Só vivendo, só vivendo aquilo, né? Presenciando na prática para poder aprender, porque você não sabe pedir nenhuma bisteca, né? Quero uma bisteca, o pessoal fala que é bisteca, né? Ninguém sabe o que é. Eu imagino que não é complicado, cara. E queria perguntar para ti também, durante a etapa do curso, durante os 6 anos que você ficou lá, a forma de ensino é diferente daqui no Brasil? A forma, eu digo, a metodologia. São Tá. divididas as etapas. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre a Argentina, que lá na Argentina eles usam, agora eu não vou lembrar o método, mas eles vão lá na universidade, né? Pegam a disciplina, estudam em casa e depois apresentam uma mesa do estudo, mais ou menos isso. Lá na Bolívia se assemelha a isso ou como que É pode que, descrever pra gente? é que depende. Existe eu nunca fui na faculdade no Brasil, né? Então eu já não conheço, mas existe algumas metodologias que estão sendo implantadas, já foram implantadas. No Brasil existe muito um jeito chamado PBL, que pode pesquisar, que é a discussão de casos clínicos, ou tem faculdades que seguem o tradicional. Professor falando, você sentado, você aprende e aplica, né? Lá também é assim, nunca vi lá. Tem os casos, esse modelo PBL, eu nunca, tá? Deixando claro que eu nunca fui na faculdade aqui no Brasil para ver como que é, mas pelo que eu já pesquisei na internet é a discussão de caso clínico. Você vai explicar o tema e toda a sala vai discutir. A gente faz isso também, né? Nós fazemos isso é, lá, mas geralmente lá pro final, né? Porque a gente precisa começar a formar critérios clínicos. Entendi. Então, doutor, com certeza, Edu, chamei de doutor de novo. Eduardo, com certeza o que a gente abordou até aqui vai inspirar muita gente. A tua história realmente é inspiradora. Mas eu quero aproveitar um pouquinho mais ainda do tempo que você está disposto a estar aqui com a gente, batendo esse papo. E queria entrar num assunto que é o ápice hoje, né, da galera jovem, pessoal que treina e que está disposto a conquistar o shape na academia. Acredito que isso sempre deixa dúvidas nesse pessoal, pelo fato que pode, que não pode, né? É muito discutido sobre a questão
de uso de hormônios e alimentação e enfim, né? Você falou que treina também. O jovem hoje que tem 16 anos e está disposto a ir para a academia e conquistar o shape dos sonhos. Para ele não estragar a saúde dele, desde alimentação, cuidado, lesões, o que você tem a dizer para essa galera? Eu queria que você pudesse nos orientar um pouco sobre isso, que eu acho que vai ser bem útil para quem está assistindo. Bom, beleza. Quem quer construir o shape? Vamos lá. 16 anos, o que você tem a seu favor é o tempo, né? A gente conversou mais tarde, o tempo é o bem mais valioso que a gente tem por aqui. Ou você está vendendo ou você está comprando tempo. A gente não vamos entrar em detalhes, mas é uma conversa bem profunda sobre isso. Primeira coisa, não usar drogas, né? Não fazer hormônio, não fazer hormonioterapia, não aplicar coisas na academia sem orientação médica. Sempre buscar um profissional, porque antigamente, vou falar, eu treino, mas eu treino de forma amadora, né? Eu não sou nenhum expert, não tenho nenhuma experiência, nunca fiz uma pós em exercício. Então, o que eu vou falar aqui é experiências que eu faço no meu dia a dia, que eu vejo. O que eu vejo é muita falta de instrução e o cara chega e quer mais competir quem levanta peso, né? Quem levanta mais peso e na prática a gente percebe que não é a quantidade de peso que você levanta, mas sim o tempo que você mantém o seu músculo em tensão na carga sua apropriada. Sempre manter, primeiramente de tudo, a técnica, e essa técnica você vai aprender com o seu professor da academia. Toda academia tem que ter um professor de educação física. Segundo, o descanso e depois as séries, as repetições, né? O agrupamento muscular bem certinho. Mas isso aí o professor da academia vai conversar com você. E na parte da alimentação, Eduardo, para que se possa ter um ganho bacana, no mínimo quantas refeições por dia? Isso é bem delicado, né? É uma parte da nutrição, mas É porque eu não sou especialista em nutrição, mas vamos lá. A questão é que, pelo pouco que eu sei, mais que primeiro, cada um é um organismo, né? Existe, você é um tipo de organismo, eu sou outro tipo de organismo. Primeiro, tem que calcular, né, tudo, qual é a sua taxa metabólica basal, quanto de calorias você para você viver, respirar, você para se manter vivo você precisa por dia. Calcular a sua calcular a quantidade de proteínas que você precisa ingerir, calcular a quantidade de gorduras, né, de micronutrientes, de carboidratos a consumir. Você fazendo é muito complexo, né? Não dá para falar. Mas coma direito, suficiente. Não tem uma quantidade. Existe estudo científico que fala para você comer de 3 em 3 horas, porque não vai dar tempo do seu organismo sentir fome. Então, um exemplo. Quando você sente fome, né? As dietas malucas que a gente vê, as pessoas deixam de comer para emagrecer, né? Então aí, só que ela não aguenta ficar durante muito tempo, não consegue manter essa dieta durante muito tempo. Então quando ela come, o organismo pensa, fiquei sem comer durante 12 horas. Então o que tem que fazer? Vou armazenar. Foi aonde que gera mais gorduras, porque o seu organismo não quer gastar, ele quer armazenar porque ele sabe que vai ficar com fome. Eu sempre recomendo que nunca proíbo meus pacientes, né, falando de doença, de não comer, parar de comer. Mas, come com moderação, né? Você pode emagrecer comendo chocolate, cara. Vai ser saudável? Não, mas você pode comer só chocolate. Você vai emagrecer. Porque se você fazer todo o cálculo, você vai comer menos calorias e gastar mais. Então você vai emagrecer. O objetivo é ter saúde, né? E o objetivo é ter saúde e com bônus você ganha o shape. legal, a gente vê que às vezes as pessoas num desespero, né? Hoje em dia nunca foi tão importante a questão de parecer estar bem, de parecer ter o corpo mais bonito. E as pessoas, às vezes, numa busca incansável por isso, acabam fazendo loucuras, né? Se alimentando de forma inadequada e principalmente o uso, né, de hormônios sem a orientação do profissional e na própria academia, às vezes acontece, né? Acesso a esses medicamentos, então acaba danificando a saúde e às vezes
casos que não tem volta, né? Então a saúde é o bem mais precioso que nós temos e vale investir um pouco de conhecimento nisso. Sobre o uso de hormônio. Eu vou aplicar hormônio para ficar bombado. Você pode aplicar o hormônio, se você não treinar, você não vai fazer nada, né? Então, e outra coisa, não adianta aplicar hormônio. Se é difícil treinar, né? Você falou do treino. Se é difícil treinar sem hormônio, né? Sem aplicar os hormônios, imagina com os hormônios. Porque aí você tem que treinar o dobro, cara. Porque senão vai ficar. Esse hormônio vai ficar circulando no seu corpo, você vai só reter gordura. Né? Porque o hormônio, o que ele é? Ele vai aumentar ali, pelo que eu já estudei, ele vai aumentar a capacidade de recuperação do músculo. Né? Vai aumentar a capacidade de recuperação, vai aumentar o número de repetições que você faz. Mas, para quem quer entrar na academia, né, para ter o shape, cara, primeiro, tenha consistência. Né? Adquira consistência. Não adianta você ir 2 dias e pensar que vai ter o shape dos sonhos. Vou 2 dias, falta, mas na outra semana vou 2 dias, não. Eu não tenho o shape que eu quero, mas eu melhorei bastante, eu subi 14 quilos em 1 ano e 7 meses. Mas, Poxa, só como de tudo, né? Saio, como de tudo. Não faço tanta dieta assim, sei que me falta, mas é regularidade. Treino de segunda a sábado. Às vezes fico 2 semanas sem treinar, mas treino. Quando vou treinar, treino pesado. Porque eu treino é 25% ou 30%, não sei mais a base. Não é só ele, né? Tem o sono, tem que regular o sono, tem que regular a dieta, tem que regular a recuperação. Não adianta você treinar todo dia bíceps, né? A galera quer bíceps. Não, todo dia o mesmo músculo, ele não vai dar nem tempo de ele recompor para poder crescer. bacana essas informações. Eu particularmente desconheço pouco, que eu pratico atividade física, mas eu faço corrida e caminhada, né? Ainda não fui para academia. Inclusive o Eduardo me desafiou, né, para começar também. Ano que vem vamos ver se vai sair esse projeto aí. Janeiro. Em janeiro vamos ver se vai sair. Mas Eduardo, cara, muito, muito obrigado pelas informações que você passou, pela experiência que você compartilhou. Acredito que tem muito a somar para quem está nos acompanhando aqui. E indo para as considerações finais também, não tomar tanto do teu tempo, já está tarde, estamos gravando esse episódio à noite. Queria que você deixasse uma mensagem final para a galera que está acompanhando aqui, principalmente para os jovens, né? Que estão começando a cursar uma faculdade ou que estão pensando em empreender. Se fosse de tudo que você passou, deixar uma mensagem para impactar a vida deles, o que eles podem fazer que vai dar certo, que você lá nos momentos mais difíceis você usou e te ajudou. Disciplina. Eu sou um cara que geralmente fala de disciplina e consistência. Não existe querer chegar, ver a visão do topo da montanha sem poder passar pelo vale da montanha. Né? Sempre você vai ter uma subida íngreme para poder chegar lá. E é poucos que chegam lá. Não acredito que para você. É que sucesso é relativo, né? Tem gente que é muito relativo. Pra gente tem alguns que sucesso é ter dinheiro infinito, para os outros sucesso é ter uma família, 3 filhos, 4 filhos, sei lá, um filho, casamento estável, isso é sucesso. Mas você que está se dedicando à sua área profissional, hoje em dia, claro que a gente sempre tem o estigma que médico ganha bem, mas qualquer área você pode ganhar dinheiro com a internet hoje em dia, né? Facilitou demais. Eu sempre digo, quem fala professor ganha mal, certo? Todo mundo fala que professor ganha mal, mas os caras que eu conheço que são mais ricos do mundo no digital são professores, são quem ensina. Então, dedique, seja o melhor, tente sempre ser o melhor de você mesmo. A briga é com você mesmo, sabe? É você que vai tentar lutar contra você e melhorar todos os dias. Porque uma vez eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, Tá na minha lista. que tinha uma curva bem exponencial. Se você melhorar 1% todos os dias, 1% todos os dias, no final do ano, você vai ter melhorado acho que 37 vezes o que você era no começo do ano, né? Então, tenha disciplina,
Não desista. Na vida, eu percebo que tem muita gente reclamando por pouca coisa, né? Pouca coisa. Dificuldades vai aparecer, mas se você persistir e estar no caminho certo, né? Lutar com todas, você vai chegar. Vai chegar. Hoje em dia tem espaço para muita gente. Eu sempre falo, hoje em dia, o cara que é jovem, não tem concorrência. A concorrência tá baixa. Verdade. Porque. Não tem concorrência. Verdade. Porque é preciso fazer muito pouco para você sair da média. A média tá tão baixa que o pouco que você fizer, você passa da média. Você se dedicar ao mínimo, né? O básico. Fazer o básico bem feito, você vai se destacar. Vai se destacar. Tá muito fácil. Leia um livro ou 2 livros durante 6 meses, cada 6 meses durante a sua área. Faça curso de especializações ali. Vai tentando melhorar cada ramo. Não precisa melhorar tudo de uma vez. Vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, que você vai chegar lá. Porque primeiro você tem que formar a base, né? Ninguém chega no topo sem errar. E vai errar. Você vai errar. Sempre vai errar. Só que é melhor errar com um pouco que tentar errar lá no final. Né? Tem gente que eu sempre falo. Imagina um exemplo, né? Ganhadores da Mega Sena. Quantos ganhadores da Mega Sena estão pobres hoje em dia? A maioria. Acho que 95%. Por quê? Ele não sofreu para ganhar aquele dinheiro, ele não sabe nem como lidar. E a mesma coisa com a profissão de vocês, quem está estudando. Não adianta você querer ter uma cabeça do cara que está lá em cima, Sem né? passar o processo. Sem passar o processo. Porque se você chegar lá sem ter passado tudo isso aqui, você não vai saber o que se deparar. Porque quanto mais você cresce, mais problemas você vai ter. Mais problemas você geralmente do que você estiver estudando. Quanto maior você for, mais complexos são os problemas, por isso você vai ser remunerado por aquilo ali. Né? Então eu penso assim, então vai com calma. Outro livro que eu li, acho que Segredo da Mente Milionária, não lembro muito bem. Só que é tipo assim, Napoleão Hill. Não sei se você já leu algum livro, Já. né? Geralmente tem um problema e você tá aqui, né? Como foi a prova do Revalida para mim, né? Eu vi a prova do Revalida bem aqui e eu tava aqui. Então eu fui criando a base, até que chego e passo essa prova, né? Passei por cima. Então os problemas também, a carreira, todo mundo é assim, você vai crescendo. Se você não desistir, você vai chegar até e ultrapassar essa barreira. Então, disciplina. Disciplina, só durma bem, coma bem, treine e disciplina, consistência, persistir no que você quer. Hoje em dia, como o Ronaldo trabalha, no digital, você tem possibilidade de expandir para tudo infinitamente, como esse podcast que antigamente nós estar falando para 30 pessoas e 600, um exemplo, 600 pessoas ver. Ah, tem gente que reclama, né? Só 600 visualizações, mas sala de cinema tem 300, cara. Tá falando para 2 salas de cinema. Cheinha, lotadas. Lotada. Né? Então, oportunidades estão aí, a gente aprende com o erro. Eu sempre recomendo, igual o Joel J, que eu sigo, primeiro saúde, cuida da saúde, família e trabalho. Sensacional. Eduardo, muito obrigado. Estou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Obrigado mesmo. Te desejo todo sucesso nessa tua jornada que tu vai iniciar rumo à tua residência médica. E para quem quiser acompanhar, o Eduardo vai documentar tudo isso, acompanhar, né, essa trajetória. Até é bacana porque depois os teus pacientes, né, que virarem teu paciente na ortopedia, vão saber toda a parte que você passou, toda a construção que você vai fazer até que você se torne especialista. E quem quiser te acompanhar, qual é o teu Instagram? É @DrEduCorrea. @Dr. Edu Correa. Show. Esse foi mais um podcast Seja Aluno. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E na próxima terça, às 19 horas, mais um episódio no ar. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado. Um forte abraço, eu sou o professor Ronaldo e hoje eu conversei com o Eduardo. Tchau, tchau, gente.